Bruno é um irmão. Se nós pararmos para falar o que nós vivemos junto, as brincadeiras e os momentos, pastor, iríamos precisar de um livro. Eu louvo a Deus pela sua vida, Bruno. Sem demagogia, o carinho é verdadeiro. Pode ter certeza que no momento que você precisar, pode contar comigo. Deus abençoe também a sua família. Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar na palavra, senão eu não consigo. Hoje é um momento especial. Por gentileza, aqueles que trouxeram, se não trouxe, fiquem em paz. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, do verso 1 ao 6. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não sei se vai estar aqui. Quem encontrou a referência bíblica, diga amém. Amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e estiver preparado lugar, eu virei de novo e vos levarei para mim mesmo, para que na onde eu estiver, vós estejavos também. Vós sabeis para onde eu vou e conhecem o caminho. Diga assim comigo, o caminho. Verso 5. Indagou Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como poderemos conhecer o caminho? Diga assim comigo, o caminho. Verso 6 diz assim: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 16 agora, por gentileza, para nós encerrarmos. Verso 16 e 17. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Diga assim comigo, outro Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. Diga assim comigo, o outro Consolador estará para sempre conosco. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive e estará dentro de vocês. Diga assim comigo, ele estará dentro de mim. Glória a Deus, amém? Irmãos, diante desse texto, a epígrafe está escrito: Jesus, o único caminho. O Espírito Santo colocou um tema no meu coração quando estava louvando: a casa que Deus resolveu morar. Diga assim comigo, a casa que Deus resolveu morar. Glória a Deus. Guarde esse tema no seu coração. Irmãos, eu vou pregar uma mensagem revelada, a qual o Espírito Santo foi ministrando em meu coração. A primeira casa que o Espírito Santo morou e esteve presente, nós encontramos no livro do Gênesis. Só que, se nós observarmos no capítulo 1, no versículo 2, Moisés vai dizer que o Espírito Santo estava sobre as águas, se movendo. Então ali nós encontramos a primeira atuação do Espírito Santo. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos Deus como Criador e Senhor, e o Deus que se relacionava com o homem todos os dias no jardim. Diga assim comigo, por gentileza, o jardim
era uma habitação de Deus. Diga assim, na onde Deus se relacionava com o homem todos os dias. Então era uma comunhão ininterrupta entre Deus e o homem. Só que a Bíblia diz que por um motivo o homem ele peca, e não quero entrar no texto. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Após eles terem comido, Deus, ele dá uma sentença para o homem, não para trazer uma consequência, mas para que a graça de Deus os alcançassem fora do jardim. A Bíblia diz que Deus, no capítulo 3, no versículo 21 de Gênesis, ele mata um animal. Diga assim comigo, um animal morreu, para que Adão e Eva, eles se vestissem. Então nós entendemos que um animal morreu. A Bíblia diz que eles saem do jardim. No capítulo 4, agora começa a formação da humanidade. Só que, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Caim, ele mata Abel. E ele foge agora da presença ou da face do Senhor. No capítulo 5 de Gênesis, nós vamos encontrar um momento muito obscuro na humanidade, porque agora a descendência de Caim não serve ao Senhor. Só que no capítulo 6 nós vamos ver uma descendência que serve ao Senhor, a descendência de Sete. Pois bem, Deus ele vai ver a maldade do homem, e no capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, Deus vai dizer: eu não permitirei que o meu espírito permaneça para sempre com o homem. Deus tinha dito que o Espírito Santo não estaria mais para o homem, ou com o homem para sempre. E a Bíblia diz que Deus anuncia um dilúvio. Só que Deus separou e escolheu uma família para um grande propósito nessa terra, Noé. A Bíblia diz que Deus achou graça diante aos olhos de Noé. Diga assim comigo: Deus achou graça à família de Noé. Diga assim comigo: graça. Graça significa favor imerecido. Então nós encontramos a graça de Deus ainda no Antigo Testamento revelada entre linhas, porque Deus ele sempre amou o homem, não deixou de amar. Isso é mais uma prova que o pecado para Deus nunca foi problema, porque Deus não deixou o homem se perder. E Deus agora, ele muda o projeto que ele tinha para a humanidade, e agora começa a vir homens que Deus levanta para um propósito. Dentre eles, Noé, Abraão, Jacó, Isaac. E a Bíblia diz que agora vem José. Depois de José vem Moisés. Diga assim comigo: Moisés. Moisés foi usado por Deus para resgatar e tirar o povo do Egito. E durante a caminhada no Egito, no capítulo 25 de Êxodo, Deus estabelece um decreto, um projeto para o homem. E para estar novamente no meio do homem, entre o homem. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz: Moisés, faze para mim um tabernáculo. Diga assim comigo: tabernáculo. Deus diz isso para Moisés, e penso eu, talvez Moisés dizendo para Deus: mas para que Deus? Deus vai dizer: para que eu possa habitar no meio do meu povo. Diga assim: Deus nunca desistiu do homem. Diga assim comigo: Deus não desiste de mim. E eu tenho uma primeira palavra. Será que você vai desistir hoje? Você vai parar diante das dificuldades dessa crise? Você tem uma oportunidade de prosseguir, porque Deus ele não desiste e não abre mão de você. A Bíblia diz que a obra continua. Através de Moisés, Deus constrói o tabernáculo. E aqui é a principal tese da mensagem. Por quê? Porque Deus cria a primeira casa fora do jardim. E nesta casa era um tabernáculo. Diga assim comigo: tabernáculo. O tabernáculo ele tinha 3 divisórias: pátio, santo e lugar santíssimo. No pátio tinha 2 peças. Tinha o altar do holocausto, a bacia de bronze. No lugar santíssimo tinha a mesa dos pães da preposição. Tinha o candelabro e tinha o altar de incenso. Só que no lugar santíssimo
que era o último compartimento, o terceiro lugar que Deus separou, aí estava a Arca da Aliança, ou a Arca de Deus, que ali representava e simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Só que existe um porém: no lugar do átrio, no pátio, só poderia vir algumas pessoas para sacrificar ao Senhor. No lugar santo, só poderia entrar na presença alguns sacerdotes para fazer o trabalho que o lugar santo necessitava. Mas no lugar santíssimo, na onde estava a presença de Deus simbolizada pela Arca da Aliança, só poderia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. Então era privilégio de alguns sentirem a presença. Durante um bom tempo da história, assim permaneceu, até que Deus, através de Salomão, permite que o templo de Salomão fosse inaugurado e fosse construído. Só que permaneceu da mesma maneira. Esta segunda casa que Deus resolveu habitar, só poderia algumas pessoas entre o sumo sacerdote entrar uma vez por ano para sentir a presença. Então nós vemos duas casas. A casa que representa o tabernáculo de Moisés, ninguém podia sentir a presença, mas a presença de Deus estava naquela casa. Mas no templo de Salomão era a mesma questão, ninguém poderia entrar. A prova disso, a Bíblia diz que quando o templo foi inaugurado, em 2 Crônicas, a Bíblia diz que quando os sacerdotes estavam num trabalho religioso de sacrifício, a Bíblia diz que o povo começou a adorar, e de repente, a glória do Senhor desceu sobre o templo, de tal maneira que os sacerdotes que estavam do lado de fora não conseguiam entrar, porque a presença de Deus visitou o templo. Mas isso prova que esta segunda casa, ninguém poderia sentir a presença. A Bíblia diz que o povo quebra a aliança novamente. Deus permite que o templo de Salomão fosse destruído, e a Bíblia diz agora que vem uma terceira casa. Diga assim comigo: Deus não desistiu de um homem, Ele formou, Ele mandou o homem construir uma terceira casa. Diga assim por gentileza: qual, Micael? O templo de Zorobabel. O templo de Salomão foi construído com ouro, com prata, pedras preciosas. Deus resolveu dar o melhor para a segunda casa, mas o homem não valorizou. Quando eles voltam, constroem o templo, os antigos que conheciam o templo de Salomão e a sua beleza, a sua majestade, começaram a chorar. Os jovens se alegraram, porque ouviam o que Deus tinha feito através do templo de Salomão. Então a juventude começou a se alegrar, os mais velhos começaram a chorar. Deus levanta Ageu no capítulo 2, e no versículo 8 vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro. No versículo 9, eu digo que a segunda glória desta casa será maior do que a da primeira. O templo de Zorobabel está inaugurado. Só que diga assim comigo: não era o projeto de Deus para o homem ainda. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, verso 7: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido debaixo da autoridade da lei. Por quê? Porque o passaporte para entrar na terra é o porco, tem que ser nascido de mulher. E por que debaixo da autoridade da lei? Porque Cristo iria cumprir todas as escrituras. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14: e a palavra, ou o verbo, habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga assim comigo: Cristo habitou entre nós. Diga assim comigo: habitou. Esta palavra habitou é uma palavra grega, é tabernaculou. Sabe o que significa? Casa, cabana, morada. Quando o redator bíblico está dizendo que Deus, ou Cristo, habitou, ele está dizendo: Deus abriu a tenda entre nós. Ele estava fazendo morada novamente. Diga assim comigo por gentileza: Cristo, Ele era o tabernáculo encarnado. Cristo, Ele nasceu
no ventre de Maria, com 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele recebeu a plenitude do Espírito. O Espírito Santo sobre a pessoa de Cristo era sem medida. Ele foi pleno, começou seu ministério, selecionou 12 homens para uma chamada ministerial e começou a prepará-los por um período de 3 anos seguidos. Só que ele escolheu 12 homens comuns, mas queriam revolucionar a história da igreja. Aos olhos carnais e a psicologia, aqueles homens não seriam certos para o ministério, mas Cristo os escolheu para um grande propósito. Diga assim comigo, por que Micael? Diga bem forte, por que Micael? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não trabalha com sorte, destino ou erro do acaso. Ele trabalha com propósitos. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Tem alguém que ama aqui Deus hoje? Tem alguém que ama? Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu decreto. Decretos são propósitos, são planos. Paulo está dizendo, a igreja foi fundamentada debaixo de um propósito. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? A tua história e a tua vinda a este lugar foi debaixo de um propósito. Você não é um erro do acidente, você não nasceu por acaso, você foi gerado debaixo de um propósito. E eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Você não é um ser qualquer, você não é um fraco não, você não é um debilitado, você não é um pote inútil, você é um vaso na mão do oleiro, você é a coroa da criação do eterno, você é a obra-prima da mão de Deus. E se eu fosse você nessa noite, eu alegrava o teu coração, porque você foi gerado debaixo de um propósito. Diga para o irmão que está do seu lado, por gentileza, você foi gerado debaixo de um propósito. Diga assim, enxugue as lágrimas, porque a tua vinda a este lugar foi arquitetada pelo próprio Deus. Você crê nessa noite? Então levanta a sua mão e comece a adorar. Ele escolheu 12 apóstolos e os chamou. Só que existe algo muito profundo por detrás dessa chamada. Diga assim comigo, por que Micael? Porque Cristo não deu apenas um chamado, Ele fez um. Porque quando o chamado está dentro, não há o que fazer, já foi feito, não há mais volta. Bata no seu peito, por gentileza, diga assim comigo, Deus não me deu um chamado, Ele me fez um. Você crê nessa noite? Você e o seu chamado e o seu propósito são um. Maravassi, Calamaio, Xúria. Esse período duraria 3 anos ou 3 anos e meio. O processo começa. E aqui entra no texto para nós encerrarmos. A Bíblia diz, em João capítulo 14, Jesus está na última semana que antecede seu ministério terreno aqui na terra. Ele se reúne com seus discípulos e começa a ministrar. E dentre a sua ministração ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, portanto, vou preparar-vos lugar, para que na onde eu estiver, vós estejai-vos também. Aleluia! Vós sabeis para onde eu vou, e conhece o caminho. Tomé se levanta e vai dizer, Senhor, nós não sabemos o caminho, e para onde nós podemos ir? Jesus vai dizer para todos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga assim comigo, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Segundo alguns historiadores,
Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vai dizer: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Jesus, ele usa 3 verbos, 3 adjetivos para dizer acerca da sua pessoa. Quantos compartimentos tinha o tabernáculo de Moisés? Ali pegou. Quantos compartimentos tinha o tabernáculo de Moisés? Diga assim comigo: 3. E Jesus usa 3 adjetivos para dizer da sua pessoa. Irmãos, na cultura judaica, o tabernáculo tem 3 entradas e 3 compartimentos. Só que é dado 3 nomes. Diga assim comigo: qual, Micael? O pátio. O pátio é chamado de caminho. O lugar santo é chamado de verdade. E o lugar santíssimo é chamado de vida. Jesus para e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre linhas, ele está dizendo: eu sou o tabernáculo encarnado do Pai no meio de vós. Irmãos, Jesus disse isso para os seus seguidores, para os seus discípulos. Olha essa expressão, olha a veracidade. Maomé, o fundador do islamismo, disse: eu não sei o propósito da vida. Confúcio, o fundador do confucionismo, disse: eu não sou o caminho. Ali pegou. Buda, o fundador do budismo, disse para os seus seguidores: procure pela verdade. Mas Jesus, há 2000 anos e 20 anos, ele se reuniu com seus discípulos e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já encontrou o caminho. Você já encontrou o caminho. O caminho é Cristo. A verdade também é Cristo. E a vida é Ele. Ele é o tabernáculo do Pai. Calabau, Xúria, Calavassi, Calamaio, Nerivassi, Calabau, Xúria. Talvez nesse momento os discípulos ficaram tristes, porque Jesus começa a dizer que iria para o Pai. Diga assim comigo: neste momento, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele iria embora. Talvez neste momento o coração dos discípulos ficaram triste, angustiado, porque eles jamais conheceram um homem como Jesus. Só que Jesus vai consolar eles, e ele vai dizer no capítulo 14, versos 16 e 17: mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, a fim que esteja para sempre convosco. Calma aí. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o que Deus disse? Que o Espírito Santo não estaria mais com o homem para sempre. Só que Jesus vem na graça e diz: eu rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Meus irmãos, é para sempre. Só que diga assim comigo: outro. Diga outro. Esse outro no grego é allos, outro da mesma espécie e essência. Diga assim comigo: outro. Esse outro aqui também é chamado de Paracleto. Ó que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu rogarei ao outro Consolador. Por quê? Porque o outro Consolador será para vocês intercessor, advogado, ajudador, auxiliador, consolador, aliviador e carrega o fardo. Literalmente é chamado, por favor, meu pastor, me ajuda aqui. Literalmente o outro é chamado para andar no lado.
para ajudar. Mas diga assim comigo, Micael. Diga assim, Micael. O outro estará comigo só algumas vezes? Claro que não. Ele estará sempre. Sempre dessa forma. Dessa forma ao teu lado, dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou advogado, eu sou consolador. Aqui pegou. Sou fortalecedor. O Espírito Santo estará para sempre com você, com você. Alabala Xúria, Nalavassuri, Calabala Séria. No versículo 17 ele vai dizer: o Espírito da verdade. E aqui está uma grande revelação, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Isso aqui é muito profundo. Jesus está dizendo para eles: o Espírito Santo não veio para o mundo, veio para a igreja. Aqui pegou, o pastor pegou, aqui pegou. O Espírito Santo não veio para o mundo no sentido de habitar, mas veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque existe um processo até ele habitar. Só que existe uma questão. Jesus está dizendo para eles: o Espírito Santo não veio para o mundo, porque eles não veem nem conhecem. Mas vós conheceis, porque ele vive e habita dentro. Não é fora, é dentro de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? O Espírito Santo resolveu escolher uma nova casa. Diga assim, Micael. Diga, Micael. Quem é esta casa? É você. Deus resolveu depositar o maior projeto dele dentro do homem. Você é morada, você é casa, você é habitação do Eterno. Aqui caminho para encerrar. Jesus vai continuar dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. E nós, diga assim comigo, nós. Diga nós. O verbo está no plural. Deus, ele é formado por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus está dizendo o quê? Nós. Nós quem? Diga assim: o Pai, o Filho e o Espírito. Porque os 3 formam um. E nós viremos até Ele e faremos nele o nosso lar. Você é a casa que Deus resolveu habitar. Você tem um valor nesta terra. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é príncipe do Senhor. Você é princesa do Senhor. Reis e rainhas não podem ficar prostrados, porque senão a coroa cai da cabeça. Pegue essa coroa hoje, pule ela, coloca na cabeça. Reine, porque o propósito de Deus é que você reine, como está escrito em Apocalipse capítulo 5, verso 10. E Ele constituiu reis e sacerdotes. Você foi gerado debaixo de um propósito. Então saia nesta noite com esta convicção: você é templo, você é morada, você foi gerado debaixo de um propósito. Jesus morre numa sexta-feira no Gólgota, entrega o seu espírito, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, nos dando o livre acesso de entrarmos na presença. Diga assim: Micael, o que eu devo fazer hoje?
Você deve esquecer pátio, que não existe mais pátio, porque a obra do Calvário já foi consumada. Ninguém precisa morrer mais. Só tem 2 lugares para você habitar: o santo e o lugar santíssimo. E hoje quem decide é você. Por quê? Porque o véu do santuário está aberto. Só que existe um detalhe: não tem mais arca, porque a arca que é Cristo, ele não está mais em templo construído por uma humana. Ele está dentro de você. Ele mora dentro de você. Você tem aquilo que o mundo não tem. Miguel me prova, eu provo. Atos capítulo 2. Se coloque de pé. Prepare o louvor. Nerivassi calamai ossúria. Nerivassi calamai ossúria nerivassi. A Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita, dá ordem para os discípulos: vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz que todos estavam no cenáculo reunidos, no período de oração. Diga assim comigo: todos estavam cheios de ânimo, porque eles esperavam a descida do Espírito. Mas eles passaram por um período de oração, 10 dias. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no só lugar. De repente veio do céu um som, veemente, impetuoso como o vento, e encheu a casa em que estavam assentados. Diga assim comigo: a casa, o cenáculo, é o templo. Diga assim: os discípulos. Diga: os discípulos somos nós, a igreja. A Bíblia diz que eles estavam juntos, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu o ambiente que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Você é a casa que Deus resolveu habitar. Ele te trouxe nessa noite para dizer ao teu coração que você tem um valor. Então receba o poder dessa palavra, receba o poder dessa unção. Seja hoje renovado pelo Espírito Santo. Você é casa, você é morada. Feche os seus olhos, feche os seus olhos nessa noite, feche os seus olhos. Naravashuria calafassi calamaio, derivassi calabau. Feche seus olhos, por gentileza, feche seus olhos. Peça hoje um renovo espiritual, porque Deus tem. Talabau shuria calavasséria. Feche seus olhos. Adore o Senhor nessa noite. Você é morada, você é casa. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adore a Ele. Eu navegarei do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem Espírito, 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 Tu és o Espírito Santo, que desce como fogo,
como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia. Pastor, me permite fazer algo? Ô Bruno, vem aqui fazendo favor. Você acredita que você foi gerado debaixo de um propósito? Você crê? Você acredita que Deus ele tem algo sobrenatural na sua vida? Você crê? Deus hoje está liberando uma unção sobre a sua vida, uma unção de capacitação para você cumprir um propósito. Feche seus olhos, por gentileza. Soberano e eterno, Nabusheli Calavassi Calamaio. Meu Senhor, a mesma unção do alto céus que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, que neste momento, meu Senhor, venha haver uma transferência sobre a vida do Bruno. The power seja hoje renovado. Rabakai Osuri Calavachori Calavácia, Narabakai Osuri Calavacéria. Receba hoje a unção. Seja hoje renovado pelo poder dessa unção. Porque assim diz o Senhor: vou eu te levantar para cumprir o propósito aqui nessa terra. Vou eu preparar o caminho e direitar as veredas para você passar. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como e enche-me de novo. Tu és Espírito, vem Espírito, que desce como fogo. Vem incendiar, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Diga assim, ó, aleluia. Aleluia. Enche, diga enche, enche esse lugar. Enche, 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 enche. Deixa o Senhor te encher. Enche. Diga isso, diga. Enche. Diga isso. Enche. Pede para Ele encher a sua vida essa noite. Enche. 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 Continua, não para não. Enche. Ele está enchendo, ele vai encher. Espírito. Dá liberdade para Ele. Espírito, Espírito, vem encher esse lugar e desce como fogo. Sim, Deus, sim. Vem como em Pentecoste. Diga, E enche-me de diga. novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Bem suave, bem suave, bem suave, bem suave. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, você é Espírito do Espírito Santo. Que desce como fogo. Ele quer liberar alguns dons nessa noite aqui. Ele quer liberar alguns dons nessa noite. E enche-me de novo. Eu adorarei. Tem pessoas que têm pedido dons. Tem falado, Senhor, me dá o dom de cura. Deus da minha vida, me dá o dom de cura, Senhor. Eu quero orar, eu quero ver as pessoas sendo curadas. Que me compreendeu. Hoje é o dia dele liberar sobre a sua vida o dom de cura. Eu adorarei, adorarei, adorarei. Cheio. E Deus da minha vida. Ministérios sendo liberados nesse lugar. Que me compreendeu. Eu vejo alguns aqui sendo lançados. Lançado como flechas. Eu adorarei. Serão lançados como flechas. Da minha vida. Que me compreendeu. Sem nenhuma serão lançados como flechas. Espírito, se prepara. Espírito, se prepara. Que desce como fogo. Flecha na mão do arqueiro. Vem como em Pentecoste. Mas eu, pastor? Deus vai mudar história. Deus vai mudar a sua história. O seu interesse pela palavra vai aumentar muito mais. Você vai sentir uma fome inexplicável pela palavra de Deus. Mas eu, pastor, logo eu. Porque Ele é o Senhor na sua vida. Segura um pouquinho aqui. Segura um pouquinho aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Alguns olham para você e falam assim: ah, vai ficar sempre assim, dessa forma. Mas o Senhor está falando para você: hoje eu mudo a sua história. Estou fazendo algo que nem você pensa que eu vou fazer. Porque Ele fala assim: você não é da sua maneira, mas é da maneira dEle. Existe uma promessa sobre a sua vida. Existe alguém que orou por você durante muitos anos. E o Senhor fez uma promessa para ela. E hoje é o dia dessa promessa começar a se cumprir sobre a sua vida. Foram muitos anos de oração por você. Ah, Espírito Santo. Existe uma unção descendo sobre você nessa noite. É como se você estivesse passando por uma porta.
E você vai começar a ver todo novo, tudo diferente. E você vai se lembrar daquelas orações que foram feitas pela sua vida. E a promessa está começando a acontecer hoje. Você vai sair daqui, Deus vai começar a ebulir dentro de você. Vai haver uma ebulição. E você vai chegar em casa e você não vai entender o que vai estar acontecendo. Você vai falar, eu estou ficando meio louco, estou vendo coisas. Não, o Senhor vai começar a trazer revelações sobre a sua vida. Os seus olhos começarão a ver coisas que você nunca tinha visto. Porque existe uma unção nova para você nessa noite. Se prepara. Ó, flecha na mão de um arqueiro. Você vai aonde você nunca pensou estar. Você vai chegar aonde você nunca pensou em chegar. Porque o Senhor está mudando a sua história nessa noite. Ah, santo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos. É mais para as irmãs casadas. Quem aqui está querendo ser mãe? Ninguém está querendo ser mãe aqui? Existe uma unção nesse lugar aqui, irmãos. Isso já aconteceu uma vez comigo. E algumas irmãs saíram correndo de perto de mim. Existe uma unção de maternidade liberada aqui nessa noite. Não é comigo, pastor. Mas por esses dias, nós vamos ter notícias aqui de uma nova criança chegando em nosso meio. A última vez que Deus liberou isso aqui sobre minha vida, nasceu Josué, né, amor? Foi o Josué que nasceu? Foi, né, do Michel, né? Foi Josué. O Josué nasceu. Então, você que é casado e casada aqui, irmãos, está liberado. Aí não é comigo mais. Amém, irmãos? Eu ganhei um celular, não sei de quem que é aqui, mas está comigo aqui. É seu? É, tem você aqui na foto. Casal bonito. Não sei não, hein? Sei não, né? Vem a revelação e eu vejo. Se cuida, hein, Sibeli? Se cuida. Eita Deus. Ah, irmãos, como é bom esse lugar, como é bom estar aqui, irmãos. Como é bom receber vocês conosco. Diácono evangelista Micael. Como é bom a gente ouvir pessoas de fora vindo e confirmando tudo que a gente já tem falado, tudo que a gente tem pregado. É muito bom, irmãos. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Eu creio que vocês estranharam um pouco o nosso formato aqui do culto dos jovens, né? Porque é de se estranhar mesmo. Todo mundo chega aqui e estranha. Cadê as cadeiras? Cadê a igreja? Mas Deus nos deu isso daqui, irmãos, e é muito bom você ter essa liberdade. Hoje eu acho que vocês ficaram um pouco tímidos, porque tinha visita aqui, né?
Aí quando chega a visita, eles ficam meio assim, ficam educadinhos. Mas eles não são educados assim não, tá, irmãos? Eles se esparramam pelo chão, mas hoje eles se comportaram um pouco. Eles estão numa igreja evangélica, né? Tem que se comportar de vez em quando. Mas muito bom. Louvo a Deus pela sua vida, viu? Cada vez que eu vejo jovens, casal jovens assim, né? Sua esposa acompanha você em tudo, né? E veio aqui, cantou ainda, né? Eu creio que ela prega também, né? Ela prega também, né? Quando fala assim é porque prega assim. Casal jovem servindo ao Senhor com propósito. Eu não gosto dessa microfonia. O pastor aqui, eu já fui na igreja dele, eu me senti em casa lá, né? Me senti em casa lá. Cheguei lá, né, irmão? Baguncei tudo lá também. Esse pastor é folgado, né? Chega lá e bagunça a casa dos outros. Mas me senti em casa. Que vocês possam se sentir à vontade aqui também, tá? Vocês possam se sentir na casa do Pai. Nós somos simples. Evangelho simples e poderoso. É bom quando vem alguém e fala com os nossos de uma maneira tão poderosa. Ele sabe que tem um chamado muito forte. E está chegando o tempo de deixar as coisas de menino para trás, né? E assumir as coisas do Senhor. A Cibele, ela sabe que nós temos falado muito tempo. Deus tem revelado para ela, sobre essa família, esse propósito profético sobre eles. Então, é só confirmação. Tem que terminar mesmo, irmãos? Eu nem sei que horas são. O meu relógio não está funcionando. Eu ganhei um relógio aqui, irmãos. Vigília. E ele estava funcionando até agora há pouco. Aí parou. É 9h21 agora. Agora ele voltou a funcionar. Tá vendo? Aqui até o relógio funciona, irmão. Mas nós temos que terminar. Nós temos uma comunhão ali atrás ainda. Mas eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Eu não sei o que nós vamos fazer no final aqui. O que nós vamos fazer? Porque, pastora, eu não sei lá na sua igreja, mas aqui, às vezes eu sou o último a saber das coisas. E culto de jovem, eu nunca sei de nada, Micael. Né? O Vitor, quando ele está chegando na sexta-feira, fala: pastor, é assim. Eu falei: então tá bom, né? Já está decidido, então vou fazer o quê? Mas eu nunca sei o que vai acontecer no final aqui, porque a gente nunca consegue acabar, né, Bruno? Irmãos, eu sei que eu preciso terminar. Mas eu queria falar uma coisa que eu sempre tenho falado com vocês aqui. Irmãos, é tempo de se entregar. Você é como o nosso irmão pregou, você é a morada, você é o tabernáculo santo do Senhor. É tempo de se entregar para Ele. Não dá mais tempo de perder, não, irmãos. Às vezes a gente vem na igreja e a gente perde a oportunidade de se rasgar para o Senhor mesmo. De deixar Ele bagunçar a sua vida. O problema, pastor, é que a gente fica calculando o risco. Mas se Ele me pegar e eu sair por aí pregando, eu sair por aí rodando, deixa o menino rodar, né? Mas o que vão falar de mim? Deixa falar, irmãos. Eu sei que... Isso, obrigado, filho. Eu sei que alguns, quando chegam aqui, vê esse meu jeito meio extravagante de adorar ao Senhor. Hoje eu estou comportado, né? Quem me conhece sabe que eu sou... Irmãos, eu já parei de me preocupar com o que vão falar de mim, irmãos. Meu negócio é com Deus. Eu me rasgo na presença de Deus mesmo. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, não, irmãos. Eu sou assim aqui. Eu fui lá na igreja lá. Viu, Micael? Eu fiquei lá tentando me comportar, mas não dá mais. É um caminho sem volta. Então que nós possamos nos entregar mesmo. Deus só chamou os malucos para andar com Ele, irmãos. Deus não chamou ninguém certinho.
E o mais maluco foi o que mais chegou perto dele, porque na época que ninguém se encostava, ele chegou lá no peito de Jesus e falou assim: posso pôr minha cabeça aí no seu peito? Era doido, João era doido. E Deus gosta dos malucos, porque a gente não mede consequência, a gente faz mesmo, e a gente não tem mais tempo a perder para o Senhor. Então eu não sei você, mas você que está aqui nessa noite, se entregue mais para Ele. Se entregue mesmo, deixa Ele te encher mesmo, deixa Ele fazer na sua vida o que Ele quiser. Perde o controle, irmãos, perde o controle da sua vida. Quando você perde o controle, Ele assume, e Ele só faz coisa boa. Eu sei que o pastor e o Mica, ele conhece o Bruno de velhas datas, né? E se eu for perguntar para eles, é melhor não, né? Mas estão aqui, irmão, servindo ao Senhor. Estão aqui servindo ao Senhor. Se entregaram. Deixaram o rio fluir e você deixou ele levar você. Se eu perguntar para o pastor, você sabia que você ia ser pastor quando você estava lá? Não. Eu falo assim, eu nem sabia que ia ser crente, quanto mais pastor. É verdade, né, Mica? Está aqui hoje, pastor. Pergunta para mim. Você sabia que você é pastor? Eu nem sabia que ia ser crente, irmãos. Meu negócio era rock and roll. Cabeludo, tinha cabelo. E bastante. Aí Jesus chegou e falou assim, cara, é você que eu quero. Aí eu perguntei, mesma coisa que ele estava perguntando, Deus, mas eu? Eu falei, é você que eu quero. E ele me pegou e nunca mais me largou, irmãos. Amém? Vamos orar para nós terminarmos, irmãos. A gente vai cantar? Yeshua? Deixa eu orar primeiro. Aí vocês terminam. Amém? Vamos orar para terminarmos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez aqui, ó Pai. Porque nada fomos nós que fizemos, ó Pai. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer algo nesse lugar, nas nossas vidas, ó Senhor. Quero, ó Pai, louvar a Ti, ó Pai, pelos nossos irmãos que vieram estar conosco hoje, a brilhantar, ó Pai amado, desse culto a Ti, Deus. Que eles possam sair daqui, ó Pai, abençoados, ó Pai, cheio da Tua graça e do Teu favor, ó Pai. Pai amado, que possamos, ó Pai amado, ter ainda mais, ó Senhor, nessa noite, fala conosco, ó Pai. Amanhã no culto, fala conosco, porque nós queremos mesmo é ouvir a Tua voz. Vem estar conosco, ó Pai, porque Tu és o nosso Senhor. Nós damos graças a Ti por tudo, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Yeshua.